Olá, estamos começando mais um dos lives cada vez mais tradicionais do Pro Legislativo, portal do qual tenho a honra de ser editor-chefe, como na qualidade de jornalista. O Pro Legislativo é um portal dedicado ao jornalismo legislativo, cobrindo as questões estruturais dos legislativos, especialmente assembleias e especialmente também câmaras municipais, e também de informação, de capacitação legislativa. Estamos começando mais muitas vezes, estou aqui com o meu retorno, muitas vezes a questão da capacitação se confunde também com a questão da informação legislativa, né? Porque cada vez mais há um interesse de modernizar os legislativos, cada vez mais um interesse de estar em sintonia, né, com a sociedade dos novos tempos. E a gente vem procurando trazer nos lives temas que possam vir a interessar, porque são mais sensíveis, tem mais contraditório, e nós não estamos aqui necessariamente para dar um destino final nesses temas, nem dar um veredito final. No entanto, nós viemos aqui para dar um protagonismo para esses temas, dar ênfase neles, colocar eles em pauta em discussão, e quem sabe aí ajude a elucidar e você use esses nossos lives para conversar na Câmara Municipal, para buscar mais informações, para enriquecer os seus processos. E o tema de hoje nosso é a questão da devolução dos recursos do orçamento da Câmara Municipal não executados ou as sobras para a Prefeitura Municipal, geralmente ao final do exercício, no final do ano. Então a gente vai fazer rapidamente um 360 graus sobre esse tema e a pessoa que eu convidei para estar aqui conosco, agradeço imensamente, é o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e conselheiro substituto do TCE aqui de São Paulo, Antônio Sarquis. Obrigado por vir. Alexandre Sarquis, veja só, já errei no nome do convidado início, Alexandre Sarquis. Obrigado, Alexandre, que sempre atende nossos pedidos, né? E faz parte das pessoas interessadas em, de alguma maneira, fazer o sistema público, seja em que área for, avançar. Alexandre, para a gente ter um ponto de partida, o orçamento da Câmara Municipal é um orçamento público aprovado, correto, passou por audiências públicas. Correto. Porém, ele teve os recursos captados através da Prefeitura. Certo, ela não tem receitas próprias, né? Não tem receitas próprias, não é ela que capta. No caso, existe alguma subordinação ou simplesmente o Poder Executivo é simplesmente um arrecadador? A Constituição tenta assegurar essa independência para a Câmara de Vereadores na medida em que estabelece uma obrigatoriedade de transferência de duodécimos, ou seja, a razão de 1/12 por mês. A intenção toda é que a mesa da Câmara de Vereadores goze da maior liberdade possível no desembaraço das suas atividades legislativas. Antes, posso abrir um parênteses? Eu agradeço muito, obrigado por ter me chamado. Eu gosto muito da matéria municipal, o municipalismo, o direito municipal brasileiro é um direito esquecido, pouca gente se dedica a escrever livro, etc. Eu gosto muito dos municípios, tenho um coração municipalista e sempre que você me chamar, sempre que as câmaras me chamarem, eu venho correndo para falar, para esclarecer, sei lá, o que eu consegui, né? Excelente, excelente. Porque, como falei, às vezes alguns temas nós estamos construindo uma discussão. Né? A gente tem que construir, exatamente. Muitas vezes eu vejo, e principalmente nas câmaras de vereadores, pessoas se surpreenderem com as interpretações que prevalecem. Ora, se há pessoas que entendem de poder legislativo municipal, eu imagino que estejam do outro lado da Câmara. Do outro lado da Câmara. E é necessário que os procuradores municipais, os analistas legislativos, os servidores e os vereadores, eles venham defender as suas posições nos tribunais de contas, no Poder Judiciário, para explicar a esses órgãos também como se faz poder legislativo no Brasil, principalmente como se faz poder legislativo municipal. Veja, ainda dentro de um processo de entendimento, o orçamento da Câmara Municipal ele é discutido, ele é votado, ele é composto. Imagino eu que passo por um processo de discussão que tanto é de massa salarial, quadro de servidores, vencimentos dos vereadores,
manutenção da infraestrutura, investimentos na infraestrutura, necessidades de treinamento, qualificação de pessoal, etc, etc. Tudo isso vem a compor e é aprovado. Então, uma coisa assim como é em outras áreas públicas, né? Esse orçamento, ele precisa ser executado, ele deve ser executado de alguma forma. E existe uma monitoria sobre a execução dele do ponto de vista do conjunto aprovado está sendo executado, ou essa monitoria seria uma monitoria cidadã, digamos assim, né? O orçamento público existe para ser executado. Então, é uma peça, é antiga a discussão de se o orçamento só assume a forma de lei ou se de fato é uma lei. Então, sim, o orçamento existe para ser executado, ele não é uma peça. Existe um vício orçamentário que chama orçamento janela. Eu coloco em cada rubrica um determinado valor e depois, conforme vai executando, eu vou fazendo os aditivos correspondentes de forma a fazer a conta de chegada. Não é essa a intenção do direito financeiro, não é essa a intenção da lei, da 4.320. O que se tem é a exigência de um planejamento prévio. Então, que se projete as rubricas, que se execute as rubricas. A audiência pública está expressamente prevista no artigo 48, parágrafo único, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, via de regra, é necessário fazer audiência pública, um mecanismo de transparência do orçamento público. O que acontece muito, Sérgio, é que a audiência pública ela está na sua infância. Então, as pessoas vão lá e reclamam de outras coisas, não coisas de orçamento. Fala que a rua está com um buraco, ou que não atenderam ela no posto de saúde. Não se entende, não há ainda a compreensão perfeita de que é um processo de planejamento e que as pessoas devem chegar lá para contribuir sobre alguma coisa que vai vir a ser realizada. No entanto, mesmo que esse seja... E outro resultado que a miúde se observa é que não aparece muita gente para chamada audiência pública. Pode distribuir cartaz que acaba não indo muita gente. Mesmo assim, eu acho interessante insistir nesses mecanismos, porque é uma educação financeira da Câmara e é uma educação financeira do próprio cidadão, né, que precisa ter esses mecanismos à disposição. Agora, também, dentro de um orçamento feito, no caso do Legislativo Municipal, me parece que existe algum grau de responsabilidade dentro desse orçamento e daquela gestão legislativa de manutenção. Sim. Afinal, é um patrimônio público, desde o prédio e outras atividades que estão dentro daquela competência, estão dentro daquela responsabilidade. E aí, no caso, a mesa diretora daquele momento ela é responsável por manter isso em condições. É o administrador de plantão. A manutenção do patrimônio público era uma coisa que eu tinha anotado, eu gostaria muito de falar, ainda bem que você abriu. Uma característica do nosso legislativo são presidências de 2 anos. Em 2 anos, você consegue terminar as licitações que começaram pela administração antecessora e fazer os projetos básicos de licitações que vão ser conduzidos por administrações futuras. Então, é muito importante que haja uma continuidade na administração, principalmente quando vai se falar de manutenção do próprio público. Eu vejo muito edifícios de Câmara de Vereadores com goteiras, infiltrações, ruína dos equipamentos. É um dever que se impõe manter a administração pública. E não dá para dizer que não tem verba. Muitas vezes está devolvendo lá os 2/10, né? Entramos na nossa pauta. E quando vai ser questionado, é porque eu não consigo fazer o projeto básico, fazer a licitação, contratar, executar tudo no mesmo exercício, então eu preciso devolver o 2/10. Eu acho que cabe a gente trazer alguns elementos da Lei 4.320. Por exemplo, uma despesa
que ela é empenhada, mas ela não foi liquidada, ou se liquidada não foi paga, ela pode ser inscrita em restos a pagar. Então, existe uma forma de conectar orçamentos, né, de um exercício ao outro. Em segundo lugar, não é necessário fazer tudo isso. Suponha que seja necessária a reforma para impermeabilização de um baldrame, de uma fundação que está infiltrando umidade e isso está danificando a estrutura. Olha, uma atividade é fazer o laudo de engenharia civil e isso custa, onere-se um orçamento. O segundo passo é fazer um projeto básico para a reforma. Esse pode ser outro orçamento. E, finalmente, a licitação e a execução é uma gestão de colaboração. E toda a intenção da lei é que se planeje. Toda a intenção é que se planeje. Administração de emergência, administração de afogadilho, é coisa do século passado. Pegando alguns itens que você colocou, porque eu acho que essa questão que a gente fala do orçamento do Legislativo Municipal e eventualmente a devolução dos recursos, ela também tem que ser entendida dentro de um mecanismo cultural ou de hábitos de gestão administrativa pública típicas do Legislativo Municipal, como você colocou. Algumas presidências são de espaço muito curto, né, de 2 anos, e em algumas câmaras municipais chega a ser de 1 ano, né, o que faz que haja uma grande inibição de planejamento de médio prazo e longo prazo. Segundo, que também cria essa sensação de que quem comanda o Legislativo está sempre de passagem, é sempre uma transição, uma eterna transição, que faz com que a estrutura em si e a estrutura em si, o capital humano, os recursos humanos e tudo, sejam muitas vezes colocados numa segunda, sejam colocados num segundo plano, digamos assim, né? Porque mal o sujeito durante 1 ano ou 2 anos ele tem um tempo para fazer a ação política que ele gostaria, né? E a segunda questão também, que eu acho que está dentro dessa cultura de transição, que muitas vezes, né, o sujeito ele começa na política pelo cargo de vereador, e ele quase sempre almeja, esse é um ponto de partida, mas não é o ponto de chegada dele, né? Então ele, de alguma maneira, ele tem uma ambição, ou de virar um deputado estadual, se for no caso ir para o Legislativo, mas o caminho natural é ir para a Prefeitura, muitas vezes começando num cargo de secretário, e eventualmente depois pensando em ser prefeito, aí depois deputado estadual, ou seja, é um ponto de partida. Então, parece que a capacidade criativa de elaboração e de administração pública nunca está presente no Legislativo em si, nunca está focado naquela estrutura. O poder legislativo é uma criação, uma vitória da sociedade, e quem reduz ele, quem desdenha ele, está errado. O poder legislativo é um mecanismo que existe para que a sociedade alcance os seus sonhos, o que almeja. E um ponto que você falou, uma administração sempre de passagem. Você vê como é importante o funcionalismo público do Poder Legislativo. E os tribunais de contas têm pressionado isso, têm o Ministério Público, talvez mais ainda, né? Exigindo que exista uma estrutura mínima, né? um corpo funcional mínimo, estável, uma procuradoria constituída. É muito comum que as câmaras tenham muitos cargos em comissão, Esse é um meio de ter as contas rejeitadas, né? E aí tem uma questão toda, não é o nosso assunto, né? Mas é um tema que redunda bastante rejeição de contas, que é exatamente qual é a quantidade correta, adequada de servidores em comissão. Qual é essa? Você não sabe, né? Porque eu também não sei. Não, eu acho que não tem uma métrica. A gente sempre ouve falar por aí que no Legislativo, se tivesse 50% a 50% seria razoável, né? Mas, interessante isso, porque uma decisão, se não me engano, do ministro Lewandowski, falava exatamente em equilíbrio. Não sei se ele usou a expressão 50%, mas usou a expressão equilíbrio. E daí em diante começou-se a entender que era 50-50.
Obviamente, o ministro Lewandowski não quis dizer isso, porque a própria Câmara dos Vereadores, organismo que eu fiz parte, fui servidor... Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, obrigado. A Câmara dos Deputados, ela tem muito mais servidores em comissão do que efetivos. Então, esse cálculo é um cálculo que a gente vai, com o tempo, descobrir. Agora, não é razoável um município pequeno ter muitos servidores em comissão para cada vereador e 2 ou 3, como já existiu aqui no estado de São Paulo, 2 ou 3 efetivos, né? Então, eu tenho certeza que o diálogo com o Poder Legislativo vai solucionar essa questão. Mas eu posso... Claro. Eu acho que você me perguntou sobre a sanha de devolver duodécimos. Essa é uma sanha que o Tribunal de Contas percebe, né? Varia, flutua tanto, né? Quando a mesa é de situação, devolve um tanto. Quando a mesa é de oposição, devolve ou não devolve nada. Quando há uma crise econômica, é natural que não se devolva, né? A própria natureza da despesa da Câmara de Vereadores ela é muito rígida. Então, se diminui a transferência de duodécimos, é natural que a maior parte daquilo seja utilizado. Eu acho que não deve existir nem vontade de devolver, nem vontade de consumir tudo, né? Eu acho que o que deve se fazer é ter em mente a importância, a relevância do Poder Legislativo e buscar os caminhos que maximizem a efetividade do Poder Legislativo no seio da sociedade, respeitando os contornos do orçamento. É que hoje, assim, a gente percebe um pouco mais da modernização ou do investimento na estrutura da Prefeitura, do Poder Executivo, como você falou, ao contrário do Legislativo, que se encontram inúmeras câmaras municipais do Brasil com prédios antigos, com infraestruturas precárias e com um quadro de servidores, muitas vezes, principalmente das pequenas cidades, extremamente enxuto. Cidades que têm 2, 3, câmaras municipais com 2, 3 servidores, né? E um quadro extremamente enxuto, bastante carente. Ou então câmaras municipais que têm até um porte razoável, mas que não estão entregando, né? Se percebe até pela comunidade, pela população, que não há de maneira concreta uma visão da produtividade legislativa, nem da transparência devida, comunicação não funciona, só transmite a sessão mesmo tendo algum tipo de estrutura, né? Então, assim, a questão hoje, é claro, eu acho que qualquer tipo de gestor público ele tem que estar encontrando formas de racionalidade, é o que a população quer, né? Gastar absolutamente o que precisa para fazer absolutamente o que precisa e muito bem feito, de preferência para que possa durar, sejam soluções e decisões administrativas sustentáveis. No entanto, né, eu tenho percebido um pouco essa que você falou, a sanha de devolver os recursos, né? Que o sujeito, desde o primeiro dia, ele já começa a ver o que ele vai construir até o final do ano e o que ele pode evitar de despesas no Legislativo para devolver para a Prefeitura. O que vai fazer com que sejam anulados ao longo do ano, né, anuladas decisões de incremento de áreas essenciais, né? A Câmara Municipal, por exemplo, não tem jornalista nenhum, que não está cumprindo lei da transparência, que não tem site no ar, né? Se você não faz Poder Legislativo, é fácil de devolver o duodécimo. Exatamente. Aí que eu ia só colocar para devolver para o teu comentário, é que nesse caso o que a gente vê é, digamos assim, uma subestimação do potencial do Poder Legislativo de quem ocupa o Poder Legislativo, né? Colocando ele em certa inferioridade em relação ao Poder Executivo, e para mim se reflete diretamente justamente também nessa crise de qualidade de democracia, na crise de entendimento, na crise de representatividade, porque a comunicação da Câmara Municipal não é boa, não cumpre a lei da transparência, o cidadão não cresce, não tem acesso, não cresce politicamente, não tem informação, não pode criticar. Isso deixa infantil o sistema democrático daquele município, né? Um desequilíbrio muito grande com o fortalecimento do poder executivo, né? E tudo isso vai desequilibrando a democracia. E quem que pode ensinar a democracia? Eu estava conversando ontem num encontro de escolas estaduais lá em Louveira.
quem pode ensinar um pouco de democracia é o Poder Legislativo, né? Que isso não é uma preocupação do Judiciário nem do Executivo. Isso, se o Legislativo, ele, digamos assim, não coloca isso como uma das suas prioridades, né? De fortalecer as suas competências, ele está sinalizando que ele realmente é mais fraco e interessa menos que os outros poderes, né? Exato. É o sinal que passa, né? Exato. Aí você chega àquela situação em que tem uma parte da população e até jornalistas de expressão, eu conheço jornalistas que ocupam principais postos de âncoras em jornais nas grandes redes, que falam o seguinte: olha, do jeito que está é melhor fechar a Câmara Municipal. Inclusive eu costumo convidar jornalistas para eventos, né? E um desses grandes âncoras, uns 3, 4 âncoras brasileiros, ele falou: Sérgio, me convida para qualquer coisa, mas não para evento de Câmara Municipal, que para mim fechava todas. Né? Por quê? Eu não acredito que ele pense isso de fundo. No entanto, diante de uma situação em que o próprio Legislativo Municipal percebe que abre mão de exercer suas competências com seriedade no investimento que poderia ter, então quem que vai se interessar por isso? É um estágio civilizatório que a gente precisa passar, né? Não compreender essa sutileza que é o poder legislativo, né? Projetar um legislativo agachado ou diminuído, é uma coisa que todas as pessoas precisam. E você sabe, eu estava lendo um comentário sobre a Constituição de 1937, Francisco Sapienza, se não me engano, não me lembro o nome do autor. Ele estava comentando justamente daqueles deputados. Aqueles deputados ficam conversando, afluem com 1000 demandas de tudo que é lado da sociedade. A incompreensão, a pessoa autoritária não compreende o legislativo. E é por isso mesmo que você não pode confiar no poder executivo para reforçar o órgão que tem como função justamente apontar-lhe os erros. Isso é falha, número 1, do próprio Poder Legislativo. Então, quando eu entrei na Câmara dos Deputados, isso faz muitos anos, eu não vou falar quando foi, a gente fez um curso de ambientação. E uma das primeiras perguntas que era feita para a gente era: qual é a função do deputado? Tiririca já se perguntando. Aí todos comentavam: fazer leis, fiscalizar o executivo, etc. Não. A primeira função do parlamentar é representar. Então, estar como voz de toda a sociedade no ápice, na culminância das decisões que são ali tomadas. E se isso existe no município, é uma grande evolução para os municípios. Agora, se vai se abrir mão para essa compreensão de que discutir não leva a nada, tem que se fazer. Não se comenta muito isso? Poxa, eu preciso de alguém que decida, não que alguém que fique debatendo ao infinito. Realmente, então, há uma preferência no ideário brasileiro, no subconsciente brasileiro, pelo poder executivo, né? A pessoa que decide. Mas a beleza de se debater as questões até amadurecer as decisões é um caminho, uma senda civilizatória que a gente precisa passar. Agradeço a audiência aí, o pessoal que está nos assistindo, Priscila Fidalgo, Sérgio Luiz Figueiredo, Fred Parente, o Paulo Gardi, o Sidney Costa Curta. Um grande abraço a todos, obrigado aí, sempre prestigiando as iniciativas nossas, né? Porque hoje o que se vê em algumas câmaras municipais, dentro desse foco da questão da devolução de recursos, está criando uma certa animosidade, digamos assim, é porque dentro da estrutura tem pessoas hoje, né, e não está fácil para quem está dentro do poder público, não esteve por muitos anos, em que às vezes a própria sociedade que podia de repente pagar o plano de saúde privado, não se interessava como estava a saúde pública. Né? Ou seja, muito parte da sociedade também se desinteressou pela questão pública se ela tinha poder aquisitivo para fazer as coisas por sua própria conta. A própria sociedade também abandonou, então não são só os agentes públicos que têm também... os agentes públicos interessados no avanço muitas vezes ficaram sozinhos, né? Sem o suporte necessário para ajudar a transformar suas instituições. Porque sem a pressão da opinião pública as coisas não avançam. Certo. Mas enfim, a verdade é que hoje em dia
tem várias pessoas bastante interessadas em fazer o sistema avançar, fazer com que a sua Câmara Municipal melhore a produtividade, buscar intercâmbios, buscar qualificação, né? Buscar estar em eventos nacionais, buscar estar atrás de aprendizados, né? Que o seu setor funcione um pouco melhor. Aí a pessoa pega lá o orçamento, vê que tem dinheiro em caixa, vê que, por exemplo, nessa área de participação em treinamentos, digamos assim, sim, não foi usado nada ainda no ano, já estamos no meio do ano, já chegamos, enfim, a 2/3 do ano, e, no entanto, os pedidos são insistentemente negados por razões de economia. Aí, quando você chega, vê ao final do ano, praticamente não houve qualificação nenhuma. Eu conheço câmaras municipais, inclusive, que mesmo o próprio servidor querendo pagar do seu bolso, muitas vezes a Câmara Municipal não libera, né? Então, isso leva a situações através das quais acaba criando um certo desencanto, né? E chega ao final do ano, muitas vezes a pessoa diz, bom, vai ver que realmente a Prefeitura não está passando os recursos adequadamente, tem algum outro tipo de impedimento, e chega no final do ano a Câmara Municipal devolve o recurso. E devolve de forma expressiva. Ainda com direito a foto, direito, olha, o que eu devolvi virou 10 ambulâncias, né? Sim. Virou isso, virou aquilo, que a gente sabe que não é verdade, porque aquilo vai para um caixa único, né? Então, não há um controle sobre o que vai virar aquilo exatamente o que, né? Então, a pergunta que fica há uma maneira de fazer com que, pelo menos, parte do orçamento de certos núcleos legislativos seja cumprida? A fiscalização da efetividade do poder legislativo é um expediente difícil e que os tribunais de contas, via de regra, não invadem essa seara, né? Uma coisa que se eu posso ajudar, né? Geralmente se responsabiliza o Tribunal de Contas pela negativa das despesas. E, de fato, tem diversas despesas impróprias, mas quando você vai olhar na jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o que eu posso dizer, os casos são realmente exceções. Então, eu tenho aqui, e eu gostaria de fazer propaganda, pode? Claro. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sua homepage, tem na guia jurisdicionado manuais. Tem esses 2 manuais aqui. Esse primeiro é o Tribunal e a Gestão Financeira das Câmaras de Vereadores, que sintetiza a maior parte da jurisprudência do tribunal a respeito de rejeição de atos de Câmara de Vereadores. Aí lá na página 23 tem as despesas impróprias, que são, eu acho que, o grande medo, né? Aqui talvez a gente tenha pecado pela generalidade. Falta de modicidade nos gastos em viagem oficial. O que seria isso? Isso conta a anedota, né? Isso serve para qualquer viagem. Então, se for um vereador lá para São Paulo, já caiu. Não. O caso que ensejou essa decisão foi que todos os vereadores foram com custas pagas por um bom tempo num lugar turístico para assistir algum evento, algum congresso, etc. Esse foi o exagero que foi condenado. Não o de assistir convenções, mesmo que em outros lugares, para uma quantidade menor ou etc. Subvenção a entidades sociais, porque quem faz a subvenção, aí sim, é o poder executivo. O poder legislativo tem o poder de orçamento na mão. Então, se ele quer fazer uma subvenção, ele coloca no orçamento a subvenção e o poder executivo vai se ver obrigado a fazê-lo. Então, ajuda a pessoa carente, locomoção de paciente, são gastos do executivo. O legislativo que pode e deve gastar com comunicação social, por exemplo, geralmente não gasta. E esse, para o executivo, seria um gasto inapropriado. Promoção pessoal das autoridades. Então, a Câmara de Vereadores editou uma cartilha. Na cartilha colocou a imagem dos vereadores. Pior ainda se foi no ano eleitoral. Não é a cartilha que está sendo censurada. O que está sendo censurada é a promoção pessoal das autoridades, que tem uma afronta ao artigo 37, parágrafo 1º, né? Pagamento pessoal de multa de trânsito, pagamento de anuidade OAB, CREA, gasto excessivo com telefonia celular,
gastos com combustíveis. E como que a gente faz o controle do gasto de combustível? Há uma planilha no Tribunal de Contas em que a gente pega o quilômetro rodado por vereador nos municípios do entorno, né? E municípios de mesma dimensão. E aí, quando que nós vamos censurar se uma Câmara, teve Câmara que rodava tantos quilômetros que o carro tinha que ficar permanentemente rodando para ter aquela quilometragem, né? Assinatura de TV a cabo, revistas, festas de confraternização, agenda chaveiro, buquê de flores. Bem, eu recomendo a leitura. São exageros. Está no site do... No site do Tribunal Jurisdicionado, manuais. Se tem uma coisa bem bacana que os tribunais de contas hoje fazem é que viraram grandes produtores de conteúdo, né? Eu, em geral, fico bastante atento tal, e tenho procurado se modernizar, os meios, inclusive, através dos quais fazem isso. Mandando aqui também aí um forte abraço para o pessoal da Câmara Municipal de Jataí, lá de Goiás, que está assistindo. Ao presidente da Câmara Municipal de Camaquã, vereador Clayton Silva, muito obrigado aí pelo prestígio de sempre também. Me parece também, aí no caso fica uma reflexão da minha parte, bastante individual, que aqueles que consideram que a devolução dos recursos, né, está sendo feita de forma muito radical por parte da Câmara Municipal para a Prefeitura, com intenções políticos partidárias, digamos assim, em função de reforçar o seu grupo básico, né, que hoje está, às vezes, na Prefeitura, né, e está com isso precarizando o funcionamento do Legislativo, né, está esvaziando a capacidade de investimento, reinvestimento e manutenção, que deve buscar, como qualquer questão política, aliados, né? Sim. E hoje eu acho que o aliado está no cidadão, o aliado está nas organizações sociais, está também nos próprios partidos. Hoje tem uma demanda muito grande de renovação da política, existem hoje os diretórios municipais dos partidos e a juventude dos diretórios municipais que quer mais participação, quer trazer pessoas bacanas, inteligentes para a sua cidade. E onde que é o melhor teatro da política e da formação política? É no Legislativo. Eu acho que esses grupos eles têm que procurar pressionar o seu legislativo local, fazer com que ele invista, né, na formação, invista em eventos, invista em ações, que o legislativo seja um palco da discussão política, democrática e do futuro da sua cidade, do seu município, né? Muitas cidades hoje estão passando também por transformações urbanísticas e necessidades novas de infraestrutura. Do meu ponto de vista, o município tem que trazer os maiores especialistas do Brasil lá para serem ouvidos, para saber decidir, não uma decisão para 2 anos, decisão para 20, 50, 80 anos, né? Então são investimentos necessários que eu acho que, na medida em que tiver pessoas acompanhando, da mesma maneira que hoje em dia alguns observatórios de cidadania acompanham a execução orçamentária da Prefeitura, né? Isso é bem notório, tem inclusive uma franquia disso, que é o Observatório Social. As pessoas passem a acompanhar a execução orçamentária, né, da sua Câmara Municipal, para saber se está cumprindo com o orçamento público, né? Porque quando era para ser formatado o orçamento público, abriram, em tese, chamaram as pessoas e colocaram os itens que, em tese, eram sérios naquele orçamento público. A gente já passou do Brasil daquela fase em que ninguém acreditava no orçamento. Hoje em dia a gente quer acreditar no orçamento, né? Não só no uso adequado, no uso moderado do recurso público, mas também a gente gostaria realmente que o orçamento público pudesse ser executado com competência, né? Sim. Aliás, assim, os tribunais de contas hoje, Alexandre, me parece fazem um trabalho bem bacana, que começou em alguns aí, não sei se no Rio Grande do Sul, TCU, que também é a geração de métricas, né, da administração pública, de políticas públicas, né? Quem sabe um dia tenha do Legislativo isso. Você sabe que eu propus uma, quando eu propus eu fui imediatamente rechaçado e depois eu compreendi que sim, é uma coisa delicada, né? Você não pode botar a produção legislativa em termos de normativos produzidos como produtividade. Às vezes você edita 5 leis no ano que valem pelo trabalho legislativo de uma vida inteira. Posso comentar sobre 2 outros aspectos que me ocorreram aqui? Certamente, o Poder Legislativo tem que reassumir esse protagonismo que ele está deixando esvair, quem sabe, para a mídia, ou quem sabe, para o próprio Poder Executivo. E nesse caminho, existem alguns gastos que a maioria dos legislativos nem pensa, e que são
importantes. É claro que eu não entenda a minha fala como um estímulo à gastança, né? A primeira ideia é justamente fazer tudo isso sem gastar nada, que é muito possível, né? Tem o WhatsApp, tem o Facebook e tal, mas em termos de assessoria profissional, impulsionamento, etc., aplicativos, né? A comunicação social e a elaboração profissional de projetos de lei. Eu acho de suma importância. Não vou negar que já houve impugnação de contratação de escritório de direito para fazer projeto de lei. No entanto, eu pessoalmente entendo como muito, muito salutar, sabe? Ao invés de você pegar o assessor parlamentar, que tem que cuidar das demandas da população, que tem que cuidar das verbas, que tem que assessorar sessões, botar ele para escrever, por exemplo, um plano de cargos e salários, um documento difícil, complexo, a revisão do Estatuto dos Servidores. Cada uma dessas leis, se você erra um artigo, você causa um prejuízo inestimável. Então, eu acho que o Poder Legislativo tem que fazer coisas de Poder Legislativo e buscar se aparelhar para... É a função mais importante que existe no poder público, planejar. Hoje em dia, né, alguns conhecidos do setor de câmaras municipais, muitas vezes têm a percepção de que o vereador, né, que é um político, não é necessariamente um administrador, ele ficou com um pouco de receio de investir. Né, qualquer coisa que não seja absolutamente necessário. Né? Quer dizer, o teto está quase caindo, mas não está com goteira ainda. Então não vou fazer absolutamente nada. Eu estou com muito medo do controle externo, né? Não quero me complicar. Eu estou aqui numa fase de passagem, então é mais fácil, menos difícil eu devolver esses recursos no final do ano. Hoje em dia, então, me parece que tem um lapso aí que é de educação, né? Desse administrador, desse vereador que está administrando um poder público, né? De ele conseguir se conscientizar de que também é papel dele fazer o investimento, que também é papel dele manter o legislativo funcionando da melhor maneira possível. E uma das coisas que eu falo é do ponto de vista político, que é ele entender que a obra política dele não é só no Poder Executivo, ou não é só no Legislativo Federal. Começa ali, ele pode fazer uma excelente obra política no Poder Legislativo Municipal, e reinventando o seu poder legislativo, sendo aquele mais reconhecido, renomado e, quem sabe, fazer uma gestão memorável na Câmara Municipal daquele município, né? Trazendo o melhor do pensar para o seu município. Tem uma lacuna aí, né? Não sei se também muitos têm certo receio do contato mais frequente com o Tribunal de Contas, de esclarecimentos, buscar, né? Não sei se o Ministério Público também, nessa área, digamos assim, tem feito um trabalho bastante meticuloso, né? Sim. Que acaba inibindo um pouco, se bem que talvez pudesse justamente em algum momento também medir a questão né, quando é o caso da devolução de recursos para finalidade política, né, e partidária, né? Não é uma racionalidade saudável, sadia dos gastos, né? Talvez aí o Ministério Público pudesse identificar uso político, né? Como no Brasil a gente tem visto isso, né? Não, tudo bem, eu fiz a operação, foi toda legal, né? Passou pelo crivo do Banco Central, passou pelo crivo do BNDES, não, mas claramente que foi um caso excepcional acima dos valores normais, né? Sem as garantias normais, né? Mesmo que tenha passado por todo o procedimento. Que me parece que em alguns momentos a devolução de recursos excessivos sob a sangria do Legislativo tem ocorrido dessa maneira, né? Ou seja, obedece todos os parâmetros legais, no caso aí o Tribunal de Contas não tem o que fazer, né? Mas, no entanto, o Ministério Público talvez tivesse o que fazer, porque ele pode identificar essa precarização do poder público. O Tribunal de Contas tem uma jurisdição assimétrica. Ele até teve uma aluna, uma vez de um curso que eu ministrei, que levantou a mão certa hora lá e falou, olha, eu tenho um absurdo para comunicar ao Tribunal de Contas. Eu perguntei, o que é? Nós somos de uma empresa que está há muito tempo precisando de um reequilíbrio econômico no contrato e a prefeitura não concede e nós estamos tendo prejuízos. Aí eu falei, olha, o último lugar que você deve se dirigir é o Tribunal de Contas, porque se você vai alegar que o
o prefeito está economizando mais do que deveria, é capaz dele sair com um prêmio do Tribunal de Contas e não com uma reprimenda. Infelizmente, a legislação brasileira é uma legislação que desconfia do administrador. Eu já falei isso várias vezes. É necessário racionalizar. Existem crimes de responsabilidade, crimes contra a administração pública. Entre os crimes contra a administração pública, há crimes que só são praticados para prefeitos. Vê que privilégio, né? Só pro... Existem... lei de improbidade administrativa, existe o Tribunal de Contas. A lei de improbidade administrativa é tão coincidente com a jurisdição do Tribunal de Contas que ela mesma fala, olha, se o Tribunal de Contas julgar regular a despesa, não pode ser trazida para o Poder Judiciário para remir porque o assunto debatido seria essencialmente o mesmo. Então você tem a responsabilização política, tem a responsabilização social por perda de voto, né? Você tem a responsabilização civil pela lei de improbidade, você tem a responsabilização penal e você tem a responsabilização pelo Tribunal de Contas. Nessa seara toda, eu até entendo alguns administradores que falam, olha, se eu não fizer nada, certamente acerto nos olhos dos outros. Vou jogar parado. Vou jogar parado que a árvore cresce, se dá bem e fica sempre no mesmo lugar. A República, ela nasceu concomitantemente com os tribunais de contas. O tribunal teve um decreto que declarou a República, menos de um ano depois veio o decreto que criou os tribunais de contas e depois ainda é que surgiu a Constituição de 1891. Ou seja, república e prestação de contas são irmãos siameses. Então, se a pessoa não quer prestar contas, ela toca negócio próprio, né? Então, ela faz o negócio dela, privado. Se ela for para uma empresa grande, ela já vai ter que prestar contas para o Conselho de Administração, para o Conselho Fiscal. Auditorias. Ninguém gosta de prestar contas, mas é da República. É da República prestar contas. E o administrador bom é aquele que leva as coisas e presta contas. Se há esse medo, né, muito se fala aí de direito do medo, administração do medo, etc., né, com promessas de punições gigantescas. As punições dos tribunais de contas que eu tenho visto são em casos excepcionais. E se não foram, geralmente alguém vem com algum caso anedótico, né? Não fiz nada e fui multado. Às vezes que eu vi isso no próprio Tribunal de Contas, eu recuperei o processo e vi que a pessoa, na realidade, não se defendeu, não se opôs ao que tinha sido alegado. E aí ficam as coisas muito difíceis, sabe? Eu lembro-me de um caso que houve uma licitação para compra de veículos para transporte escolar de crianças. E tinham duas grandes, eu não vou falar o nome das duas grandes, né? Grandes fabricantes de micro-ônibus. Passada a fase de apresentação de propostas, ou seja, já se sabia mais ou menos qual era o melhor preço, a licitação foi cancelada, revogada, houve o lançamento de um outro edital que exigia a marca que tinha oferecido o maior preço. E ela foi contratada e, pasme, com um preço maior do que o anteriormente por ela mesma ofertado, porque era uma nova licitação e a primeira ficou fora. O que isso parece? O que isso parece? Aí, uma vez condenado, apareceu o gestor com 1000 documentos, falou que o caso do micro-ônibus não era bem aquilo, que existiam especificações que não tinham sido pensadas antes. Tudo isso pode ser, mas o ideal é que ou seja, administrar é prestar contas. E muitas das vezes eu também percebo coisas que se fosse na iniciativa privada, nossa, o cara perdia o pescoço. Já não está mais lá, né? Já não estava mais lá. Então, república e prestação de contas de mãos dadas. Bom, então assim, gastar demais é uma improbidade, né? Gastar de maneira duvidosa
com névoas também leva a uma improbidade, mas gastar de menos, mesmo que esteja no orçamento, ou não gastar, não leva a improbidade nenhuma. Não leva. Não leva a improbidade nenhuma. Isso só para a gente ter bastante claro, né? Agora, só também um outro comentário, antes de encerrar, e depois passar a palavra para você também fazer um comentário final, né? Ainda mais ontem que eu estive no Encontro de Escolas, é que a gente vê também várias escolas legislativas pelo país, que a gente sabe que são núcleos... que o legislativo, para ele poder funcionar e ter a performance dele, ele precisa ter sangue nas veias, tem que estar correndo sangue nas veias. E a escola é uma das maneiras de fazer correr sangue nas veias, é um dos núcleos de inteligência do legislativo, de oxigenar a discussão na cidade, a formação e os quadros internos também do Poder Legislativo. Mas eu vejo muitas escolas, por exemplo, que foram criadas, feito projeto de lei numa gestão A, B ou C, é colocado 1 ou 2 servidores para cuidar da escola e nunca é feita uma dotação para a escola. Quando é feito no orçamento um valor, não aprova praticamente nada para a escola realizar, né? Aí eu fico pensando, isso claro, é reflexão política, né? E como observação de jornalista, né, que o vereador lá que está administrando de passagem, né, o Poder Legislativo, ele tem como das pautas, muitas vezes, não, o que é o problema do país? É saúde e educação. Sim. Se a gente investir em educação, a coisa vai. Então ele promete o investimento de educação quando estiver na prefeitura, quando ele estiver num governo estadual, mas no poder que ele administra, o investimento em educação é próximo do zero, né? Então, mas cada vez mais me parece que o cidadão está se dando conta disso, né? Por isso que o cidadão hoje em dia está muito cansado do discurso. Sim. Né? Ele quer, me mostra o que você faz e onde você gasta o dinheiro, por isso que eu acho contas públicas, o setor de contas públicas, o teu setor, eu acho que hoje sensacional. Ele é a luz da verdade do como o sujeito administra, né? Ah, não, que para mim saúde era prioridade. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui no teu orçamento se realmente você gastou saúde como prioridade, se aumentou. Aí você vai ver lá, por isso que eu gosto, tem hoje a agência Lupa, né? Que a agência Lupa é uma prestadora de serviço que ela faz o fact-checking. Então tem lá um candidato a presidencial que falou, no tempo que ele administrou o Ceará, no tempo que ele administrou não sei o que, ele colocou aconteceu isso, X% ele investiu mais que os outros. Aí a agência Lupa vai lá e vai ver. E vê que não, olha, apesar de ele dizer que investiu mais em saúde, foi menos que os 2 governos anteriores, na proporção dentro do gasto de todos os estados no Brasil, o estado dele é 20º. Então, assim, as pessoas hoje elas estão muito, digamos assim, não estão céticas relativo ao discurso, né? Por isso que contas públicas eu acho que é um setor sensacional no momento que permite a gente revelar quais são as decisões políticas. E aí essa questão de educação dentro do legislativo me parece importante porque há um subinvestimento, né? E aí há uma subcapacidade de realização do vereador, há uma subcapacidade de realização do assessor, né? Os quadros e a estrutura precarizada, porque nem o cidadão consegue ter um acesso à informação razoável, ou pelo menos nas plataformas modernas hoje que é possível, né? Porque o sujeito não oferece. Nós temos, segundo o Interleges, né, parece que reduziu, são 1.700 câmaras, não mais aquelas 2.200 que a gente falava, que ainda não tem site. E alegam não ter recurso, alegam não ter um web designer na região, ou, claro, às vezes em algumas banda larga, né? Mas para quem tem vontade, sempre consegue. Talvez até esteja nos assistindo o Gabriel lá de Manicoré, que tem que pegar barco para chegar a Manicoré lá no Amazonas, mas no dia que ele resolveu fazer TV câmera, ele me ligou e com um notebook começou a transmitir sessão na hora. Então, assim, boa vontade, um pouco de recurso, né? Quando existe, tem. Mas, enfim, então é dentro desse parâmetro que a gente está discutindo essa questão da devolução, né? Que a gente não quer ver o Poder Legislativo depreciado, né? Nem subestimado, porque dá nessa questão que é uma democracia de baixa qualidade. Baixa qualidade e subtrai o poder daquele que realmente é o titular, que é o cidadão. Então, o bom parlamentar é o parlamentar que representa, né? Então, se ele abdica disso, né? Não se comunica com o seu cidadão, não faz a voz do cidadão chegar nas decisões, influir nas culminâncias, ele não está sendo um bom administrador. E pior, eu acho que corre o risco dele passar por um bom administrador. Ele veste pele de cordeiro. E eu faço um apelo aos próprios parlamentares, aos próprios vereadores, que valorizem, que
encham do orgulho que é devido ao Poder Legislativo e que ensinem cidadania para os próprios cidadãos, por meio de comunicação social, por meio de treinamento. Treinamento número 1 para o próprio funcionalismo, né? Valorizar o funcionalismo estável, o funcionalismo de provimento em comissão tem grande valor, não se faz poder legislativo sem esse elemento temporário que é representado pelo servidor de provimento em comissão, mas vamos exortar aí aos parlamentares para recuperar o orgulho do poder legislativo brasileiro, que é o último a surgir. O judiciário já existia desde a Grécia. Poder executivo, então, desde sempre, desde que o primeiro cara pegou uma espada, aquele era o poder executivo. O poder legislativo é muito sutil, é o fim da humanidade, o fim da evolução, e é necessário investir. Invistam todas as fichas no poder legislativo. Antes de a gente encerrar, nem todos assistiram o nosso diálogo aqui desde o início. Então tem uma pergunta final que vai ao centro da questão, que é do Roberto Leite. Antes de encerrar, vocês poderiam apenas explicar a legalidade e conveniência da antecipação dos duodécimos, muitas vezes solicitada pela Prefeitura, antes do término do exercício financeiro? Isso, no caso, é uma antecipação da devolução. Eu acho que não existe forma nenhuma de antecipar a devolução do duodécimo. Você vai cair num vácuo legislativo, né? Ou seja, a Constituição não fala nada sobre isso. O que eu posso dizer é que é um dever devolver o duodécimo. O duodécimo, e nessa compreensão, envolve até mesmo as receitas de aplicações em investimentos ou de alienação de bens. Todo o numerário deve ser devolvido para o município. Agora, se existe uma vontade de que o valor não só seja devolvido, como a sua devolução seja antecipada, né? Eu acho que o que se deseja... Você já está exagerando, né? Não, eu acho que o que está se desejando é não transferir o duodécimo. Ou seja, eu tenho um duodécimo previsto para o mês que vem. Que tal eu não mandá-lo e vamos contar como eu já devolução? Isso é um crime de responsabilidade, né? Então, melhoro a minha resposta e digo que não é possível, é conduta vedada. Amigos, muito obrigado pela audiência de hoje. Muito obrigado, Alexandre Sarquis, conselheiro substituto aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que teve uma experiência anterior na Câmara dos Deputados, então é um profissional proveniente, é um profissional do Legislativo, né? Com muito orgulho. Então, em breve a gente volta a um outro tema aqui, pelo Pro-Legislativo, em um live, claro. Eu falei só de um dos livros, eu quero falar do outro, tá, okay. Que está lá no manual, jurisdicionado. Esse é mais novo porque fala das regras do último mandato, no último ano de mandato, tanto para a Prefeitura como para a Câmara Municipal. Está lá no mesmo lugar que eu comentei. Legal. Obrigado pela audiência. Voltamos em outra oportunidade com um novo tema para discutir e, de alguma maneira, influenciar, impactar nos avanços do Legislativo Municipal. Muito obrigado. Obrigado.